Alteração no cadastro do colaborador. Você sabia que as alterações dentro do cadastro do colaborador, seja de dados cadastrais ou de dados contratuais, interferem diretamente na CTPS digital dele? Então você precisa conhecer esses dados, conhecer essas informações para não errar, para não prejudicar na hora de receber algum benefício, PIS, informações de rescisão, entre outras informações, aposentadoria. É extremamente importante conhecer esses dados. Vamos falar sobre a alteração do cadastro do trabalhador, alteração no cadastro contratual do trabalhador em si. Eventos S2205 dentro do E-Social e S2206. Vou compartilhar com vocês aqui esse material exclusivo da formação de especialista, tá? Vou passar aqui rapidamente para vocês. O evento S2205, o que ele traz? Dados cadastrais. Então são dados pessoais, documentação, estado civil, grau de instrução, que é enviado através do 2200 e 2300. Tanto trabalhador com vínculo quanto sem vínculo. E esse evento ele é enviado para transformar os dados. Então assim, ele manda inicialmente no 2200, tá? Mas depois se alterou, aí você manda o S2205. Então esse evento ele não é usado para alterações contratuais, ele não é usado para mudar salário, carga. É o outro que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Tá? Então, nesse evento você consegue retificar também ele. Então, as alterações aqui também, por exemplo, da folha de pagamento, como dependentes, tem que ser enviado antes do fechamento. Então, antes de você fechar a folha, ele teve ali a gravidez e tal, beleza, aí teve o dependente para cadastrar. Então, você vai cadastrar, vai informar esse detalhe no 2205, só que tem que ser informado antes de fechar a folha. Tá? Não pode informar depois, senão não vai valer os detalhes que vão interferir na folha de pagamento, ok? Alterações aí para casos de imposto de renda e outros, né? É que essa informação tem que ser enviada para alterar os dados que estão no 2200 e é de responsabilidade do trabalhador informar. Não é a empresa que tem que falar, e aí, você ganhou um bebê? Ou e aí, você alterou o endereço? Não, ele tem que falar, mudei o endereço. Ele tem que informar, alterei tal coisa. Os dados de plano de saúde, gente, em si, é enviado na remuneração, tá? Plano de saúde que vai às vezes no cadastro do colaborador, mas ele vai vinculado na remuneração. Alterações de imposto de renda, é necessário fazer a solicitação de uma nova declaração de encargos de família para fins de imposto de renda. Uma declaraçãozinha do governo mesmo, que você tem que encaminhar para ele, para você poder estar atualizando isso também. Sempre que houver alteração de dados cadastrais do trabalhador, são enviados novamente, não só um campo, ele manda tudo novamente. Ele não manda só a alteração pontual, ele manda todos os dados, tá? E aí, a gente ensina também na formação de especialista a analisar o layout para você conhecer mais a fundo, tá? Para poder ter todos os detalhes, para não se perder em nada. Parece difícil, mas é bem simples, tá? Essa explicação. Mas a gente já vai para a próxima parte aqui, que é o 2206. O 2206 é a alteração do contrato. Aí vamos entender novamente, tá? Eu já falei aqui, mas vamos lá. 2205, cadastro. 2206, contrato. Cadastro envolve também dependente, que vai também tocar na folha de pagamento. Mas contrato em si é 2206. Aumento de salário, troca de função, entre outras, vai dentro do 2206, tá bom? Eu não estou falando aqui, gente, vamos dar um exemplo aqui. Eu cadastrei um colaborador com um salário de R$ 1.200. Errei, era para ser R$ 1.500. Eu não vou mandar o 2206, eu vou corrigir o 2200, ok? Não é uma alteração que você fez, ele não teve um acréscimo no salário, você está corrigindo, retificação. Então tome cuidado nesse detalhe. Ok? Bom, as informações de alteração do contrato é usado para o quê? Remuneração, duração do contrato, local, cargo, função, etc. Então, tudo do empregado é enviado anteriormente no 2200. Ele vai corrigir caso haja alterações contratuais no 2206. Então não vai ser utilizado para corrigir informações incorretas. Incorreções você tem que retificar, como eu acabei de explicar. Se houve erro no envio desses eventos, você tem que reenviar retificando. No meu sistema que eu usava, ele aparecia assim: deseja retificar ou alterar. Retificar porque a informação passada tem que ser apagada. Alterar é porque é uma nova, e dá uma data para você cadastrar a nova informação. E aí, o prazo do envio também é o 15º dia do mês subsequente. Então, nessas informações, gente, o que vai contar? RAIS, relação anual aí, também vai ver vinculado para esses dados aqui. Se tiver alguma coisa errada dentro desses dados, ele não recebe o PIS. Se você mandou informação de um cadastro, uma remuneração errada, ele não vai receber o abono. E aí, como é que fica ele depois lá cobrando você? Outra informação, para fim de aposentadoria. A gente já viu muito isso, os dados incorretos, não manda alteração, não troca de função, não corrige o salário.
não consegue aposentar porque o profissional do DP não mandou os dados corretamente. Então, para você ver que assim, a pessoa, o gestor de RH, os contador, eles precisam garantir que essas informações estejam registradas corretamente para evitar problema legal. E o problema não acontece agora. O problema vai bater na sua porta daqui um mês, daqui uma semana, daqui um ano pode ser também. Então, vai bater, uma hora chega. Esqueci de mandar uma alteração no cadastro do trabalhador. Lá na frente vai estar travando lá por benefício. A gente já viu muito caso disso. Ou a Previdência cobrando algum laudo, alguma informação porque ele estava numa função que precisava, entre outras. Os contadores, às vezes também... Gente, contador, profissional do departamento pessoal tem que atualizar os dados, manter sempre atualizado. E dados de contrato não é responsabilidade do empregado estar informando, é da empresa passar para o colaborador, porque ela que está alterando o dado do contrato, local de trabalho, entre outros. Aí tem uma questão, para que servem esses dados também? Para os auditores fiscais do trabalho. Eu já tive casos de colaboradores, de colegas meus, mandar para mim um e-mail de um auditor do trabalho, que agora vai ser pela DET, agora não precisa mais mandar e-mail, ele pode atuar pela DET, falando assim, fulano, ciclano, beltrano, estão sem registro, estão com informações alteradas, estão irregulares, está com salário mínimo sem atualizar desde 2020, sabe? Dentro do E-Social ele consegue acessar. Então, o auditor fiscal do trabalho fica muito mais simples para ele. O trabalho assim, tranquilo dele fazer, de verificar essas obrigações trabalhistas previdenciárias, identificando possíveis irregularidades. Então, às vezes a pessoa acha que tem uma certa complexibilidade nessas informações. Não é tão complexo assim, tá, gente? Não é tão complexo. Tem que só entender a implementação. Não é um sistema tão simples. Por isso que, eu vou até colocar aqui para você ver, por isso que toda aula da formação, a gente analisa as regras de validação e o layout. Porque aí não tem erro, não tem como você errar. Você entendendo isso aqui, conhecendo um pouquinho da legislação, você não erra se você souber o que você está preenchendo dentro do layout, dentro dos dados do E-Social, tá? Isso aqui é exclusivo dos nossos alunos da formação de especialista, então não tem como errar. Mas errou porque esqueceu um canto. É um detalhe, não é um negócio que vai te atrapalhar, vai acabar prejudicando a sua carreira, vai acabar prejudicando o colaborador. Então, porque, gente, é cargo, é salário, local de trabalho. Por exemplo, o cara vai lá e não manda as informações da alteração contratual corretamente, aí não atualiza a data correta dentro do aplicativo da CTPS, aí ele não ganha o direito ao PIS, porque mandou tudo no mês só, como se fosse uma alteração única, e ele passa aquele mês ali do teto e não recebe o PIS por causa de um erro do profissional do TP. Você está entendendo? Então, assim, parece loucura, mas acontece direto mesmo. Né, esses probleminhas. Aí vai ver, tem que retificar, esperar uma nova carga, que só um ano e meio para frente para poder estar recebendo o PIS. Do ano lá, 2 anos atrás, né? Tem que verificar a integração dos sistemas e verificar todos os dados com precisão dos contratos, ver o sistema integrado, cumprir todos os prazos, manter sempre atualizado conforme a legislação e o E-Social pede. Um abraço e até o próximo vídeo.